Primeiro, a gente, sem o acidente que você perde o braço, que você se corta, a gente vive num status que a gente pode chamar de homeostase, que significa que tudo está acontecendo do jeito que tem que acontecer para funcionar bonitinho, para você acordar bem, para você andar tranquilo. A gente fica em homeostase, ou seja, o sangue está sendo produzido à medida que as células vão envelhecendo e outras vão se formando, as novas. Então, isso se chama homeostase. Quando a gente tem um problema, ou uma doença, ou um acidente, que a gente perde sangue, existe um sinal que o nosso corpo emite, que acontece nos rins. Esse sinal é um sinal molecular, tá? Ou seja, tem uma proteína que é liberada pelos nossos rins que se chama eritropoetina. Então, o que acontece? Lá nos rins, quando a gente perde sangue, ele sente que abaixou pressão, abaixou a quantidade de hemoglobina, que é uma molécula específica que a gente tem, que é ela que carrega o oxigêno. E ela que está dentro da célula vermelha, e a célula vermelha que leva o oxigênio, que é uma das coisas mais importantes para a sobrevivência das nossas células, ou seja, do corpo humano, para todos os outros tecidos. Então, o que acontece? Quando os nossos rins eles sentem essa baixa desses parâmetros, eles liberam eritropoetina, que é uma molécula específica importante para fazer o processo de eritropoiese, que é especificamente a diferenciação da célula-tronco na parte vermelha. Tá? Lembrando que o sangue ele não produz só a célula vermelha, mas ele produz as células de defesa, produz as plaquetas que permitem com que a gente não sangre até a morte quando a gente se corta. Mas se a gente perdeu bastante sangue, ele vai emitir a eritropoetina vai fazer com que a célula-tronco se diferencie, e à medida com que isso acontece, quando chega um nível suficiente de célula vermelha, ele sente de novo que tudo voltou ao normal e ele para de emitir eritropoetina. E aí a gente volta à homeostase. Ah, legal. E, gente, para o pessoal aí do ensino médio, vocês já vão ver um esqueminha mais ou menos como esse, se repetindo várias vezes no corpo humano, e em geral a gente chama isso aí de feedback ou retroalimentação, né, que é quando um ou mais órgãos vão mandando sinais um para o outro e controlando uma dada função. Fica de olho que isso daí vocês vão ver bastante durante todo o ensino médio. Verdade. Tá? E no caso, por exemplo, a gente falou aí de um acidente, alguma coisa, e alguém que, vamos dizer assim, já nasce com algum problema, tipo como você falou, da anemia falciforme, que ele já vai ter alguma, vamos dizer assim, desregulação, né? No caso, por exemplo, a gente falou aí de um acidente, alguma coisa, e alguém que, vamos dizer assim, já nasce com algum problema, tipo como você falou, da anemia falciforme, que ele já vai ter alguma, vamos dizer assim, desregulação, né? Não vai estar a homeostase dele reguladinha, né? Então, primeiro, né? O que é anemia falciforme, né? E o que ela causa nesse processo aí? Então, a anemia falciforme, ela é uma doença genética, ela é hereditária e no Brasil e em muitos países do mundo é a doença hereditária mais comum. Tá, que a gente tem. E ela é uma doença que ela é causada por uma mutação pontual, ou seja, de uma única base num gene específico, que é o gene da hemoglobina beta. Tá? Então, só para resumir, a hemoglobina eu falei que é a proteína que carrega o oxigênio. E a hemoglobina, a globina beta é especificamente uma parte da hemoglobina, tá? Então, quando tem uma mutação no gene dela, essa mutação específica da anemia falciforme faz com que as células dos indivíduos que têm essa mutação fiquem em formato de foice. Elas têm toda uma questão molecular muito complexa, talvez, para eu resumir agora, assim, mas basicamente as hemoglobinas dentro da célula vermelha, elas se polimerizam, e isso não é normal. E o que acontece é que quando elas se polimerizam, elas se juntam dentro da célula, elas alteram a arquitetura natural da hemácia. A hemácia é a célula vermelha. Então, a hemácia ela é um disquinho.
Ela é um disquinho achatadinho e ela passa por todos os capilares do nosso corpo, assim. Tem capilar que é basicamente do diâmetro de uma hemácia. Ou seja, só cabe uma célula. E quando ela tem essa arquitetura dela alterada, às vezes ela fica e ela entope ali alguns capilares, entendeu? E aí o que acontece na anemia falciforme? A gente tem uma série de processos isquêmicos, que é basicamente pequenos infartos no corpo inteiro. Então, e isso causa muita dor, o paciente, ao longo da vida dele, sente muita dor. Isso acontece bem quando a célula vai lá e entrega o oxigênio, sabe? Acontece isso, a célula ela começa a perder a forma dela e aí ela acaba causando essa série de microinfartos no indivíduo, e eles têm algumas crises de dor, que a gente chama. Então, uma doença muito dolorosa. O que acontece também é que essas células, em função desse processo de mudar a conformação dela, que a gente chama de falsizar, então ela muda e fica parecendo uma foice, depois ela volta, aí depois de novo, eventualmente ela vai tendo ela vai criando, acumulando alguns problemas de membrana, da membrana daquela célula.